Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos agora gravando aqui, ainda em ritmo de férias. Mas voltando das férias, percebe que o Lúcio cortou o cabelo, tá gatinho. Tá diferente, né? Que chuchu. Estamos na quinta lição e tem como título O Nobre Príncipe da Paz. Vamos continuar aqui estudando o livro de Isaías, né? Já que esse trimestre já iniciamos aí o estudo do livro de Isaías. E essa lição, inclusive, depois nós vamos ter também a participação do Ricardo McFly, né? Que é o Richard McFly, que é o Ricardo do futuro. Vamos ter aqui na ponta da linha de cada dia e também o quadro Alinhando as Doutrinas. Não teremos as entrelinhas ainda, né? Teremos uma discussão depois do canal do Richard McFly, né, trazendo aqui alguns detalhes verso a verso de Isaías, né? Mas espero que vocês estejam curtindo aí, quem está de férias, que tem esse privilégio de estar de férias em janeiro, né? Não vai ser bem verso a verso. Porque é muito caro. Porque o autor da lição, pulou 10 na lição 6, pulou 10 capítulos, daí vai ficar difícil. Mas na lição 5 a gente vai dar uma pincelada lá, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal, mesmo nesse formato de férias. Eu sei que tem um monte de pessoas comentando aqui, dizendo, que saudade de entrelinhas, né? Mas que bom que vocês gostam de entrelinhas, porque nós também gostamos, né? É o nome desse canal e é o que nós gostamos de preparar, mas gostamos também na ponta da linha de trazer aqui a linha da lição, os assuntos principais que o autor destaca, afinal são eles que geram agora, né, as nossas entrelinhas. Então espero que vocês estejam curtindo, compartilhando. Se você não é inscrito no canal, fica o apelo, se inscreva no canal que você vai receber o alerta de todos os vídeos que nós publicarmos aqui no canal, e o nosso vídeo sempre tem algo aqui sobre a Escola Sabatina, sobre o estudo da Bíblia. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado pelo seu comentário. Ainda não temos a leitura agora nesse formato de férias dos comentários, mas por enquanto, então, chama a vinheta. Bom, pessoal, então agora, seguindo aqui a nossa doxologia, teremos o quadro aqui Alinhando as Doutrinas, que é com o nosso parceiro aqui firme nas férias também, o Marcos André, lá do Rio de Janeiro. Então, Marcos, já inicia com uma oração e já faça o alinhamento às doutrinas aí do tema central da lição. É com você agora. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez vamos pedir a orientação de Deus através da oração para o estudo que nós vamos fazer hoje, o estudo 5 já do livro de Isaías, esse estudo que com certeza tem sido muito proveitoso para você. Se você tem feito as lições, tem acompanhado os vídeos aqui, eu tenho certeza que você tem aproveitado muito. Então vamos fazer uma oração, pedir orientação de Deus para que o vídeo de hoje, para que o estudo de hoje seja tão proveitoso quanto tem sido os anteriores. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos auxilia, nós cremos pela fé que o Senhor se faz presente quando abrimos a Tua palavra para estudá-la e por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, nos guie por aquilo que nós vamos falar hoje, para que tudo seja falado, seja entendido de acordo com a Tua santa e divina vontade. Nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que assim o Teu Santo Espírito possa atuar plenamente em nós. Te pedimos por cada família, por cada representante de cada família aqui, que nos acompanha, também nós que estamos aqui, e cada um que participa desse projeto de alguma forma, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe também aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos todas essas bênçãos sem mérito algum, mas te pedimos pelo poder e pelas obras e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre o nobre príncipe da paz, né? O autor ele começa, como sempre, com uma historinha, daqui a pouco o Ricardo vai passar essa parte para a gente aí, e ele começa falando exatamente sobre isso, sobre um mundo que vive em guerra, vive em batalhas, né? Vive em desarmonia. E eu gostaria de aproveitar esse tema para que a gente possa falar da nossa doutrina número 23, que é sobre casamento e família. Essa doutrina aparentemente não tem nada a ver com a lição dessa semana, mas quando nós falamos em guerras, em conflitos, muitas vezes nós pensamos naqueles grandes conflitos armados, né? Mísseis sendo lançados, pessoas morrendo, mas muitas vezes nós vivemos no nosso micro-universo, né, conflitos que tiram a nossa paz tanto quanto esses conflitos
em outros países, né? Tanto quanto os conflitos que são causados pelas guerras, né? Então, às vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, às vezes até mesmo ali no nosso micro-universo da nossa igreja, nós vivemos conflitos que são causados muitas vezes pela falta da presença do Príncipe da Paz, né? O título da lição dessa semana, como eu falei, é o Nobre Príncipe da Paz. E esse Príncipe da Paz é que traz essa harmonia, traz essa paz, e nós vamos ver alguns ensinos bíblicos que nos auxiliam para que a paz seja promovida em qualquer ambiente onde nós estivermos e também, obviamente, no nosso lar, na nossa família. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus no capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu sempre gostei muito dessa bem-aventurança porque essa era uma das que eu achava que eu conseguia cumprir tranquilamente, né? Porque as outras bem-aventuranças elas são um pouco desagradáveis ou então difíceis de cumprir, né? Por exemplo, bem-aventurados são aqueles que choram, né? Então, para ser feliz, que bem-aventurado significa feliz, né? Makarios no grego, né? Aí você precisa chorar, então é meio desagradável, né? Você tem que chorar. Então, o que eu pensava, né? Então, o ser pacificador dá para mim. Dá para eu cumprir essa bem-aventurança. Por quê? Porque eu vou lá, né, tem duas pessoas brigando, tem duas pessoas discutindo, eu vou lá, não faça isso, e faço ali um papel de intermediário, né, e acabo pacificando. E aí eu seria bem-aventurado, seria feliz por isso. Aí eu estava estudando uma lição da Escola Sabatina, não me lembro se foi sobre o livro de Mateus, uma lição da Escola Sabatina passada aí, e o autor explicou que, incluso nessa bem-aventurança, está também eu deixar de buscar o conflito quando sou ofendido, né? Aí ela começou a ficar, essa bem-aventurança já começou a ficar mais difícil, né? Então, quando alguém tira a minha paz, quando alguém entra no meu micro-universo ali para bagunçar as coisas, né? Para me tirar da minha zona de conforto, aí eu tenho que dizer, olha, você me ofendeu, ou não preciso nem dizer, né? Eu preciso receber aquela ofensa e escolher a paz ao invés de escolher o conflito, né? Então eu escolho a harmonia ao invés de escolher a desarmonia. E isso é que está contido também nessa bem-aventurança. Então, ser pacificador ou promover a paz é muitas vezes você abrir mão daquilo que você gostaria da maneira que você gostaria que fossem as coisas, ou daquilo que você gostaria que fosse colocado. Então você muitas vezes tem que abrir mão dos seus pensamentos, abrir mão do seu ego, abrir mão da sua maneira de se impor para poder promover a paz. Então a promoção da paz, né, Jesus Cristo incluiu dentro das bem-aventuranças a promoção da paz, né? E se ele é declarado príncipe da paz, né? E se nós somos também filhos dele, né? Ela termina falando que nós somos filhos, e o filho ele tem que refletir a imagem do seu pai, né? Então, se nós somos filhos de Jesus, se nós queremos refletir o caráter de Jesus, nós precisamos também ser promotores da paz. Nós temos que lembrar que pelos nossos pecados, né, nós ofendemos a Jesus. E Jesus Cristo o que fez quando foi ofendido? Ele veio aqui e promoveu a paz. Ele se tornou um ser humano, ao invés de lá do céu, né, como Deus olhar e falar assim, eu vou fulminar essa raça. Não, ele veio e se tornou um ser humano, ou seja, pacificou o estado humano caído com o divino, com o Pai. E esse é o papel de Jesus. E nós precisamos, então, ser promotores dessa paz. E essa responsabilidade, ela precisa partir sempre de nós. Nós precisamos ser os promotores da paz, porque muitas vezes nós queremos impor a paz, né, ou promover a paz, modificando as outras pessoas. Então, se tem alguma coisa desagradável na minha esposa, no meu filho, né, ou no marido, se você está assistindo aí, o que eu quero fazer? Eu quero que ele mude, eu quero que a pessoa mude para que eu possa ter paz, para que haja harmonia no meu lar, para que haja entendimento no meu lar. Mas, na verdade, o papel de pacificador é o meu papel. E se todos pensarem dessa forma no nosso lar, né,
vai haver harmonia, vai haver paz, porque todos querem promover a paz, todos querem promover a harmonia, mas muitas vezes nem todos pensam dessa forma dentro do nosso lar, né? E aí há o conflito. Então nós precisamos, quando há um conflito, nós precisamos entender que é o nosso papel, o papel de promotor da paz. O apóstolo Paulo também, lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Observe que aqui o apóstolo Paulo continua, né, falando também aos servos e coisas desse tipo. Ele tá dizendo, ele põe a responsabilidade, né, por exemplo, esposa, faça isso. Marido, faça aquilo. Filho, faça isso. Então, ele põe a responsabilidade de ser proativo no ouvinte. Então, quem é a pessoa que tem que ser proativa na relação? Quem é a pessoa que tem que ser proativa para promover a paz? Quem tem que ser a pessoa proativa para fazer com que o relacionamento seja bom? Sou eu. Né? Eu tenho a responsabilidade de promover a paz dentro do meu relacionamento. E se a minha esposa também lê isso, ela também vai ter a oportunidade de promover a paz. E se o meu filho também lê isso, ele também vai ter a oportunidade de promover a paz no relacionamento. Assim, os relacionamentos se tornam harmônicos, né? E é dessa forma que Cristo vem morar no nosso lar. É Cristo fazendo parte do nosso lar, né? Quando nós ouvimos na igreja, né, você precisa levar Cristo para o seu lar, você precisa fazer com que Cristo habite no lar, Cristo precisa morar no seu lar. Né? Isso parece aquele papo de pregador, né, que vira uma coisa filosófica que você não sabe como aplicar. Como que você aplica Cristo morando dentro do seu lar? É quando nós recebemos os ensinos de Jesus, quando nós recebemos os exemplos de Jesus e passamos a praticar esses ensinamentos, esses princípios de Jesus nos nossos relacionamentos diários. Quando nós fazemos isso, nós estamos então promovendo a paz dentro do nosso lar. E esses micro conflitos que acontecem conosco todos os dias, nós vamos eliminando aos poucos. Né? Na minha casa, eu fui criado numa família muito humilde. A gente nunca me faltou nada, né? Mas a gente tinha recursos muito limitados, né? Então, eu fui acostumado assim, se não tem ninguém na sala, apague a luz, se não tem ninguém no quarto, apague a luz, né? E quando eu fui morar, né, junto com a minha esposa, ela vinha de uma família que tinha um pensamento um pouco diferente, que vivia princípios diferentes, então gerava um pouco de conflito, porque eu ficava assim: apaga a luz, se não tem ninguém no quarto, você precisa apagar a luz. E ela às vezes reagia, né, de uma forma, ela não se agradava muito da maneira como eu falava, e isso criava muitos conflitos, né, pequenos conflitos dentro do nosso relacionamento. E até que eu entendi que a minha função no casamento era apagar a lâmpada. Né? Quando eu tinha uma lâmpada acesa, eu ia lá e apagava. Quando tinha uma outra coisa, né? E ela também foi se adaptando a viver com outras manias que eu tinha, que ela não suportava muito bem, e assim nós nos tornamos harmônicos. Né? Então, quando nós queremos promover a paz, nós temos que ser proativos, nós temos que fazer a nossa parte para que a paz seja promovida no nosso lar. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a tua família, e que esses princípios, os princípios dos ensinos de Jesus e os princípios dos exemplos de Jesus, eles sejam promotores de paz aí no seu lar. Eu termino aqui a minha participação e você vai agora lá para Campo Mourão para estudar a lição. Eu volto no final para a gente fazer aquela oração. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pelo alinhamento da doutrina, e também já ele volta para a oração final, e de vez em quando ele traz também uma questão, uma pergunta para discussão lá de sexta-feira, né, atendendo a pedidos do pessoal aí do canal. Bom, vamos então seguir alinhando agora na ponta da linha, onde nós vamos destacar aqui o que o autor traz em cada dia da lição. Então, na ponta da linha de sábado, o nobre príncipe Ricardo.
Bom, o autor da lição... como que é o nome do autor da lição mesmo? Não faço a menor ideia. Não, está na primeira página. O autor da lição... É um casal. Nossa senhora. Não, achei só um cara, mas ele e a esposa são professores. Da Taylor. Aqui, Dr. Roy. Roy, isso. Vamos lá. Então vamos lá. Seguindo as... Não, Dr. Ray. Seguindo as crônicas de Roy, né? Mais uma história. O autor da lição, o Dr. Roy, não é o Dr. Ray, ele vai falar sobre um outro Dr., o Dr. Robert Oppenheimer. Ele é um físico, um dos principais responsáveis por um projeto muito conhecido. Os japoneses não esquecem dele até hoje, e principalmente Hiroshima e Nagasaki, né? Não esquecem desse projeto, nem da bomba atômica que explodiu lá. E o autor da lição vai contando a história de uma apresentação no Comitê do Congresso Americano, né, onde o repórter fez uma seguinte pergunta: se havia algum tipo de possibilidade de proteção para aquela arma que eles desenvolveram, para a bomba atômica no caso. E o doutor disse que a paz seria a maneira com a qual se evitaria se protegeria dessa guerra, né? E não à toa nós tivemos e temos reflexos até hoje daquilo que veio a ser chamado de Guerra Fria, né? A gente não conhecia a doutrina da destruição mútua assegurada ainda, né? Senão ele falaria que é essa. Daí houve uma corrida armamentista, a gente sabe disso, Estados Unidos, a antiga União Soviética, e eles não poderiam brigar um com o outro, senão acabava o mundo. Então, não foi propriamente uma paz que resultou nisso, foi uma Guerra Fria. Mas tudo bem. E depois ele segue falando sobre paz. E fala que a paz, acrescento eu, acredito que ele queira dizer isso, né? Que a paz neste mundo, esse é o meu acréscimo, né? É um sonho vago e inatingível, uma vez que a paz no mundo no porvir, né? Ela não é inatingível, como é totalmente alcançável, é real, é nisso que nós cremos, é a base de nossa doutrina, e que a paz está em Yoshua, ele será o rei que vai trazer o rei da paz. Aliás, o tema da lição vai versar sobre isso, e vai falar também o seguinte, gente, que estima-se, ele traz um cálculo que apenas se alcançou paz na história da humanidade, cerca de 8% do tempo da história da humanidade. E que 8.000 tratados de paz foram violados. E que durante 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que deveria trazer aquela paz, né? A guerra que deveria acabar com todas as supostamente ter acabado com todas as guerras. Houve apenas 2 minutos de paz a cada ano de guerra. E por fim ele vai falar que em 1885 o sujeito que inventou a dinamite, é muito utilizado na guerra, diga-se de passagem, né? É muito famoso o sujeito também. É muito famoso o sujeito, principalmente o sobrenome do sujeito, né? Alfred Nobel, né? Dele vem, obviamente, o prêmio Nobel. E o prêmio que mais diz respeito ao tema da semana aqui é o Nobel da Paz. Isso. E ele faz uma ressalva muito interessante aqui, que nos últimos anos até alguns vencedores do Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. É a contradição humana, né? É a contradição humana. E é isso o sábado, gente. Legal. Vamos avançar então agora para domingo. Tem como título no dia, né? O fim da escuridão para a Galileia. Na ponta da linha, Ricardo. E aqui a gente já começa a entender a paz que onde o cristão busca a paz, né? Por quê, gente? Esse fim da escuridão aqui, ele já começa a trazer uma conotação messiânica, da profecia messiânica que nós encontramos em Isaías. Mas antes, provavelmente, da gente chegar nesse ponto, eu vou passo por passo aqui. Bom, então vamos seguir agora aqui o caminho da lição mesmo de domingo, né? A gente tem uma primeira pergunta aqui, porque Isaías 9:1 começa com a palavra mas, que indica contraste com o texto que vem antes.
A própria pergunta já traz um pouco da resposta, né? Vem mas justamente porque tem um contraste com aquilo que foi formalizado como sendo Isaías 8. Já a gente fala o que tinha lá. Só que a palavra hebraica lá, que foi traduzida em português para mas, ela é que pode significar porque, pode significar pois, pode significar que, pode significar se, pode significar apesar de que, quando, e daí nós vemos lá, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos de tornar vilão, né, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aqui, inclusive, muitos judeus entendem que isto daqui é um início de profecia messiânica. Óbvio que o judeu, exceção os judeus messiânicos, eles não entendem que isso veio da Galileia, que isso se aplica a Yeshua, né? Mas que eles entendem que está se tratando, que Isaías começa a falar do Messias aqui, eles também têm esse tipo de interpretação. Uma vez que, e nós entendemos que é o Messias, por quê? O Messias veio da Galileia. Seu ministério foi, basicamente, ele foi pregado muito a caminho do mar, além do Jordão, como está descrito aqui em 9:1. Agora a questão do mas aqui, gente. Tem um contraste, né? Então nós estamos falando que começa a se falar aqui do profecia messiânica. Lá no capítulo 8 vai falar da idolatria do povo e vai falar de conselhos que foram dados a esse povo naquela situação tenebrosa de aflição. E o conselho foi, está escrito lá mais ou menos assim: muitos dirão que vocês deverão escutar escutar os mortos, a orientação dos mortos, dos adivinhos, mas vocês não devem fazer isso, vocês devem procurar a lei, procurar a Torá, procurar a instrução, procurar a leitura do texto bíblico, em palavras mais modernas hoje. E o contraste, procurar a boca dos profetas, as profecias. E o contraste é que agora aqui, mas, ou porquê, né? Se começa a falar justamente da maior de todas as profecias, que é a profecia do Messias. Bom, aí o que acontece, gente? Nós temos aqui, no primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar sobre isso, daqueles que se voltavam para o ocultismo. Então nós temos o contraste, o ocultismo com a profecia do Cristo, do Messias, que havia angústia, escuridão e sombras e ansiedade. Então agora no 9 nós temos o remédio para a angústia, para a ansiedade, que eles estavam lançados sob as trevas. Então o Messias vem trazer a luz. Nós vemos aqui também, a nação seria multiplicada e alegraria porque Deus quebraria o cetro do seu opressor. Só que o pensamento mais limitado é que o opressor seria uma nação estrangeira. Mas essa nação estrangeira é instrumento do verdadeiro opressor. O verdadeiro opressor é o inimigo das almas. E o Messias vem para quebrar o cetro, o instrumento do opressor. Vamos lá. O domínio também. O domínio, exatamente. Vamos lá. Aí ele segue aqui dizendo, algumas expressões aqui que eu trouxe interessantes, gente. Quando ele fala o cetro do opressor, note o seguinte: cetro é shevet. Shevet em hebraico pode significar cetro tranquilamente, pode significar também varinha, pode significar vara, bastão, mas tem duas palavras que podem significar shevet: tribo ou clã. Então ele poderia se traduzir como ele vem quebrar a tribo do opressor, ou seja, Satanás se utilizando de uma tribo, de um clã, ou seja, de algumas pessoas para atacar o povo de Deus, para levar idolatria para o povo de Deus. E o Messias vem para quebrar isso.
Aí ele segue, vai falar agora sobre a região daqui ele vai falar o seguinte, que houve uma resposta ao pedido de Acaz, pedido de ajuda. Lembra que Acaz, ao invés dele escutar o profeta, o que ele fez? Pediu ajuda a Tiglat-Pileser III, o imperador de Ashur, imperador da Assíria. E o imperador da Síria respondeu, inclusive recebeu suborno para isso, dinheiro retirado do templo, inclusive retirado do templo, retirado da casa de Deus. E ele levou algumas pessoas em cativeiro. Ele foi para aquela guerra contra os sírios, entre a Síria, não a Síria. A Assíria venceu Síria. E Israel, os efraimitas, levaram cativos. Aí o que acontece? Por isso a mensagem de Isaías era: o primeiro a ser conquistado seria o primeiro a ser libertado. Agora, por quê? Na Galileia estava quem? Jesus. Sim, Jesus. Mas também viviam ali naquela região os descendentes, os samaritanos, os descendentes daquela tribo que caiu primeiro. Vamos lá, vamos continuar. Agora, na pergunta 2, foi descrito o menino de Deus que usaria para libertar. Daí tem a questão da descrição, gente, dos nomes desse filho aqui. Olha, vamos lá. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O que eu trouxe para vocês? A expressão maravilhoso, em hebraico, Pelé. Não é Pelé, mas é parecido. Significa milagre, prodígio, maravilha, inexplicável. Então ele teria o nome de inexplicável, maravilhoso, prodígio, milagre. Ioetz seria conselheiro ou assessor. El Gibor é Deus forte, Deus valente, Deus valoroso, Deus bravo, Deus heróico. É Deus protagonista. E Aviad, que seria Pai eterno, Pai do tempo, Pai das eras, Pai dos períodos. E o Shalom, que seria o Príncipe da Paz. Aí na última parte, o autor da lição vai justamente subsumir a questão da profecia messiânica a Jesus Cristo e falar que Jesus veio para nos libertar da escravidão do ocultismo, justamente aquele contraste do 8 para o 9. Ele fala dos endemoniados, que ele libertou endemoniados, e assim por diante, gente. Ele vai falar que o Antigo Testamento, que ele prefigura coisas que aconteceram no Novo Testamento, que o Senhor mesclou imagens de uma época com as de outra época, como em Mateus 24. Jesus fala da destruição do templo no ano 70, com a destruição do fim do mundo. Ou seja, aquelas profecias com dupla aplicação. Então a autor da lição está querendo dizer o que aqui? Que nesta parte de Isaías, assim como aquela profecia de Daniel da abominação desoladora, ela tem duplo cumprimento. Tem um cumprimento nos dias do profeta, ou seja, nos dias do profeta Isaías, e tem um cumprimento futuro. Legal. Avançando agora para segunda-feira, que tem como título Um Filho nos foi dado, na ponta da linha de segunda-feira, Ricardo. Isso, gente. Aqui nós vamos lá de Isaías 9 do 6 ao 7, os dois versos. Basicamente, dois versozinhos a gente pode ler para facilitar. Vamos lá, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu já expliquei isso já na semana anterior. A expressão lá, o Shem, o nome, ele tinha vários nomes. Lembrando que Shem em hebraico, ele significa fama, mas também significa reputação. Então, por isso que são vários nomes. Então, qual é a reputação desse menino? A reputação desse menino é que ele é um milagre, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Senhor dos tempos. Quando fala que Senhor dos tempos, também traz uma conotação de cumprimento profético, de cumprimento do simbolismo das festas, de todas aquelas festas têm um simbolismo do próprio Mashiach, do próprio Messias. E questão de príncipe da paz. E paz aqui, gente, não é só prêmio Nobel da Paz.
porque a palavra shalom ela denota paz, mas ela denota também completude. Você está em paz porque você está em harmonia com o Eterno, em harmonia com a criação do Eterno. É uma questão de um casamento perfeito da igreja com o noivo, do Criador para com a criatura. Isso é ser príncipe da paz. É a reconciliação do homem em pecado com o Deus Kadosh, o Deus Santo Perfeito. E aí depois a gente tem aqui 9:7, do incremento desse principado e de paz não haverá fim. E é aqui onde se tira o fundamento para dizer que, justamente o que o autor da lição vai falar, alguns levantam para identificá-lo como sendo quem? Como sendo Ezequias. Mas a descrição ultrapassa em muito qualquer ser humano. Um dos versículos é esse. Veja bem, principado da paz e não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar, e aqui interessante, gente, fortificar em juízo e em justiça. Aí a pessoa, olha lá, justiça, condenação. O pessoal gosta de condenação, mas para os outros, para si não, né? Aqui juízo, gente, é mishpat, que significa sentença. É a lei no sentido formal, do sentenciar, do arbitrar, do definir. Agora, quando fala aqui juízo e em justiça, a palavra muda. Agora a palavra aqui é tzedakar. E tzedakar significa justiça, significa caridade, significa misericórdia, significa esmola. Então, ele vem fortificar a sentença, o decreto do Eterno, mas ele também vem justificar a misericórdia. Lembra que nos capítulos anteriores nós estávamos vendo que estava faltando o que em Israel? Misericórdia para com o viúvo, para com a órfã, e veio para com o órfão, para com o necessitado, para com o pobre, e agora vem o Messias trazer tzedakar, misericórdia, esmola. Bom, gente, isso daqui é a lição de segunda-feira. Bom, pessoal, antes de nós então passarmos aqui na ponta da linha de terça-feira, teremos aqui o Richard McFly do futuro, que vai trazer para nós aqui mais detalhes verso a verso, pelo menos da hora da lição 5, do capítulo 9 de Isaías. Então, ou será que não? Richard, do futuro, é com você. Valeu aí o pessoal do Entre Linhas do Passado. Aqui é Richard McFly. Eu vou trazer para vocês o seguinte, gente. Eu vou trazer Isaías 9, 10, 11 e 12. Eu vou tentar passar mais ou menos verso a verso. Essa lição especificamente vai dar, tem outras que não vai dar, porque eu já percebi que tem umas que vão ter que dar um salto, então o resumo vai ter que ser muito maior. Tentar fazer aí um tempo reduzido. Vamos lá. Isaías 9, lá no versículo 1, o que vai ser falado? Vai falar sobre a tribo de Zebulon, o território de Zebulon e o território de Naftali, né, que fala sobre que no passado eles foram envilecidos, mas depois eles seriam enobrecidos, aonde é a região da Galileia, que ou seja, já é um prenúncio do fim da aflição. Detalhe interessante, gente, é o seguinte: toda vez que vocês forem ler Isaías, óbvio que o nosso público é todo cristão, então vocês vão ler sobre a ótica de Jesus como sendo o Messias. Então vocês vão imaginando, principalmente quando a gente chegar na 11 e na 12, vocês vão sentir muito isso. Então eu recomendo que vocês acompanhem em casa a lição, tá? Os versículos. Agora Isaías 9:2. O povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região, sombra de morte resplandeceu sobre a luz. Nesta ótica, gente, a gente tem ali a expressão viu uma grande luz, que pode ter um sentido para os tempos do profeta e pode ter um sentido, obviamente, para o Messias, que o Messias seria esta grande luz. Aí no versículo 3, gente, no versículo 3, começa no versículo 3 a destacar a alegria do povo por aquilo que Deus fez no passado. E depois no versículo 4,
vai falar, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Aqui no 4 a gente vê uma promessa de quebrar o jugo. Isso vai acontecer, isso aconteceu no passado, obviamente, aconteceu nos tempos do Egito, aconteceu em vários períodos, mas isso iria acontecer também depois do cativeiro babilônio e também do jugo assírio. Ainda no versículo 4, gente, acabou com o cetro. Lembra que eu já falei, o Ricardo do passado já falou que cetro, a palavra shevet, pode significar cetro, vara, mas também pode significar tribo ou clã. Aí no versículo 5, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto de fogo. Aqui no versículo 5, foi traduzido por armadura, mas a melhor tradução seria as sandálias dos soldados que fazem barulho. É uma série de expressões idiomáticas que significa que os inimigos do povo de Judá, eles seriam destruídos. Aí no versículo 6 começa a parte messiânica do capítulo. Fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado sobre os seus ombros, e o nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso já foi falado, nós já explicamos cada um desse ponto aqui, desses nomes do Messias, lá na ponta da linha. O que eu vou destacar aqui nesses 6 agora é o seguinte: a expressão Ki Yeled Lanu Iulad, um menino foi dado à luz, um menino foi parido, vamos dizer assim. E a expressão aqui, Ben Nitan Yanu, o filho ou jovem nos deu. Essa expressão Ben, ela tem a mesma raiz de ban, que significa entendimento, percepção, saber ou discernimento. Então, numa interpretação alegórica, vamos dizer assim, o Filho de Deus pode ser o entendimento de Deus, pode ser a percepção do Deus, pode ser o saber, o discernir. Isso tem uma correlação com Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco é justamente o entendimento de Ben Elohim, o entendimento de Deus. Vamos lá, no 7. No versículo 7 fala o seguinte: por incremento desse principado e a paz não haverá fim, sob o trono de Davi no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Fala das bases, as bases deste filho que nasceu, e já foi na ponta da linha nós explicamos, que juízo aqui é mishpat e justiça é tzedakar. Só que tzedakar significa ato de justiça e ato de caridade, justamente o que estava faltando para o povo de Deus praticar naquela época para contra o órfão, para com o necessitado, para com o pobre. Aí no 8, gente, no 8 a gente tem: o Senhor enviou uma palavra para Jacó e ela caiu em Israel. Meio estranha essa frase, meio sem sentido, mas quando a gente entende o que significa esse caiu, gente, olha só. A expressão hebraica nafal, que significa caiu, também significa ser morto em batalha. Então veja bem, a palavra do Senhor for morta em batalha, ou nefal, aborto ou fracasso. Então agora vamos ler de novo com a expressão fracasso, que fica mais fácil. A palavra, o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela fracassou em Israel. O que está sendo dito nos capítulos anteriores, gente? Está sendo dito justamente que o Senhor estava farto de festas, luas novas, porque eles não tinham misericórdia para com o pobre, necessitado, a viúva, o órfão, roubavam da viúva, ou seja, a palavra do Senhor fracassou em Israel. Continuando, porque cumpriam rituais sem sentido
e não faziam o principal, que é o amor ao próximo. Aí agora no próximo versículo, gente, a gente vai ao 10. No versículo 9. No versículo 9 é o seguinte, a gente tem: e todo este povo o saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. E aí vem a fala deste povo soberbo, e que nós vamos encontrar ela no versículo 10. No versículo 11, Deus vai falar que Ele vai mandar os adversários no versículo 11, portanto o Senhor suscitará contra eles, contra esse povo arrogante, os adversários de Rezim, eu instigará os seus inimigos. Aí no 12, gente, no 12 ele segue falando de todos os inimigos que virão. Ele vai falar que pela frente virão os sírios, por detrás virão os filisteus. Como lembra daquela alegoria da vinha, foi retirado o muro, porque o Senhor adubou, colocou boa semente, bom adubo, e o fruto não era bom, porque Israel não tinha misericórdia. O fruto não era bom, então ele abaixou os muros, então vieram os búfalos. Esses aqui são os touros, os búfalos que vieram destruir a vinha com fruto sem gosto, com fruto sem sabor. Veja, os sírios, filisteus e assim por diante. Aí nós chegamos agora ao 13, que fala que este povo, mesmo com tudo isso, não se arrependeram. Aí no 14 tem aquela expressão idiomática que nós já falamos também, porque o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda. E no versículo 15 a gente entende o que é a cabeça e a cauda. A cabeça são os anciãos e os nobres de Israel, e a cauda são os falsos profetas. Mas perceba, ele não vai cortar apenas a cauda, não vai cortar apenas os falsos profetas, mas os senhores respeitáveis e os anciãos também estavam corrompidos. Até aquelas pessoas que foram colocadas por cabeça em Israel estavam corrompidas. Aí seguindo, gente, a gente vai ao 16, que fala que os guias de Israel enganavam o povo. Por isso mesmo que as cabeças também seriam cortadas, ou cabeça. E no 17 fala que a corrupção era tão grande que todos, sem exceção, eram hipócritas. E fala que o Eterno não teria piedade nem tampouco das viúvas, nem tampouco dos órfãos, porque eles também se tornaram hipócritas. Aí nós chegamos ao 18, e no 18 fala o seguinte, gente: porque a impiedade lavra como fogo, ela devorará sarças e espinheiros, sim, ela se aterá no emaranhado das florestas e subirão o alto espesso das nuvens. Aqui uma alegoria associando o pecado ao fogo e a consequência dos pecados à escuridão. A escuridão, porque uma vez que a fumaça sobe para o céu e escurece. Vai ser grave isso, porque no próximo capítulo, esta alegoria vai ser útil para a gente entender a conexão alegórica do texto. Aí no 20, aí nós chegamos ao 20, que fala que se cortar a banda direita, ainda terá fome. Se cortar a banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Ou seja, o significado disso é o seguinte: a iniquidade do povo não cessa e eles não se sentem satisfeitos. Eles não se sentem saciados. O homem em pecado, inclusive eu acredito que nós já falamos no vídeo 4, o pecado não é aquilo, usufruir o que tem de melhor no mundo e o que tem de melhor. Não, o pecado não sacia. Ele não vai saciar a vontade. Aquilo que você vai atrás no mundo não vai te trazer saciedade. A saciedade vem o shalom, né, a paz, a completude, a integralidade, ela só vem com a comunhão com o Eterno. Aí no 21 vai falar que esses irmãos, Manassés, Efraim e assim por diante, eles estariam brigando. Com tudo isso, não se apartaria
a ira do Senhor. Nós vamos ver várias vezes essa expressão idiomática aqui. Não se apartará a ira do Senhor. Por que não se apartará a ira do Senhor? Porque o povo ainda não teve o coração incircunciso deles ainda não se humilhou. No momento em que se humilhar, aí a ira do Senhor acaba. Bom, e agora então nós chegamos, depois do versículo 21, nós chegamos no capítulo 10 de Isaías. E começa a deixar mais claro ainda essa crítica aos líderes, ou seja, essa crítica aos cabeça. Não eram apenas o problema, não eram apenas os falsos profetas, não. Eram os homens tidos como sendo respeitáveis em Israel. E o que esse povo fazia? O que os cabeças de Israel faziam? Aí fala o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades. O ai aqui, roi, é maldição, também tem uma conotação muito pesada. E essa questão, a lei aqui, gente, é hakak, significa legislar ou promulgar leis. E qual é o conteúdo dessas leis? A gente vê no versículo 2. Leis para prejudicarem os pobres em juízo, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem ou para explorarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Essa parte, gente, de despojar a viúva é muito séria também. E talvez, eu acho que eu vou só fazer um adendo aqui, a mulher naquela época que estava sem marido, ela estava desprovida de um goel, de um resgatador. Então ela poderia até ficar limitada na propriedade. Algumas encontravam, a única saída que elas encontravam era se prostituir. Ou seja, o que acontecia então naquela época? Se aproveitava da miserabilidade das viúvas para terem relações sexuais com estas viúvas, ou seja, eles achavam interessante que elas se prostituíssem porque eles iriam usufruir disso. Agora, seguindo, gente, aí no versículo 3, só que tem um detalhe aqui, a questão do que Deus fala com relação a isso. Onde vocês esconderão as suas riquezas no dia da visitação? A gente vai ver, vamos seguir aqui, gente, no 3. Mas que fareis vós outros nos dias da visitação ou da assolação, que há de vir de longe, e a quem recorrereis para obter o socorro? Onde deixareis a vossa glória? A expressão hebraica para dia da visitação aqui, leion peculá, significa visitar, mas também significa castigar. Ou seja, a quem vocês recorrerão no dia do castigo? Ou seja, isso não irá ficar impune. Aí no versículo 4, gente. No versículo 4, novamente ressalva que ainda estendida a mão do Eterno sobre esse povo. Ou seja, o coração incircunciso deles ainda não se humilhou. Aí a gente vai para o versículo 5, que ele vai fazer aí há uma troca. Ele estava falando do povo de Israel, aquele coração incircunciso que não queria se humilhar. Mas ele vai falar que o instrumento utilizado, o shevet utilizado, o clã utilizado, a tribo utilizada, os assírios também não iriam ficar impunes. Ai da Assíria, a vara da minha ira, ou seja, o shevet da minha ira. Shevet é vara, cetro, mas também é tribo ou clã. Ou seja, as pessoas que foram utilizadas para mostrar para o povo as consequências do seu pecado. Só que estas pessoas, elas eram soberbas. E aí nós já vamos perceber isso no seguir dos versículos. Ai da Assíria, de minha vara de minha ira, o Senhor diz. Né? No versículo 6, enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita. A nação hipócrita aqui é Israel. Contra o povo do meu furor darei ordem para que ele roubem a presa e lhe tomem o despojo e ponha por pisada. Falando que vai se utilizar dos assírios para cuidar daquele povo
hipócrita, que não se preocupava, que não tinha amor ao próximo, que só obedecia aos rituais frívolos. Aí no versículo, ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine. Ou seja, o rei da Assíria não sabia que estava sendo utilizado como instrumento de Deus, mas não é a mesma inspiração dos profetas. Não era uma inspiração Kadosh, por exemplo, a inspiração do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Ele não sabia que ele estava sendo utilizado como instrumento. Porque no seu coração, a intenção do seu coração, segundo o versículo, era destruir e desarraigar não poucas nações, muitas nações. Aí no 8, porque diz, esse versículo 8 é o rei da Síria dizendo, não são os meus, daí a expressão sarai, que muitas vezes é traduzida por príncipes, aí a pessoa tem dificuldade de entender. Não são meus príncipes todos reis, é que sarai pode significar príncipe, mas também pode significar comandante. Então não são todos os meus comandantes todos reis, ou seja, ele estava reafirmando o seu status de imperador, ou seja, mais do que um rei. Aí no 9... Não, aí começa a dar vários nomes de cidades que foram dominadas. Aí o rei da Síria continua falando, a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria a seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém seus ídolos? Aí no 12, gente, aí já muda a fala, aí a fala já não é mais, aí a fala o conteúdo do versículo 12 é a questão que depois Deus iria castigar esse rei egocêntrico e orgulhoso. Então a gente vê aqui no 12, gente, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez de seus olhos. Portanto, disse, aí volta para a fala, aí no 13 volta para a fala do rei da Síria, que diz, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites do povo, roubei os seus tesouros, com valente abati, e se assentavam em seus tronos, e achou minha mão as riquezas do povo. E assim ele segue a fala depois no 14, aí ele segue a fala, e como ajuntou-se ovos abundantes, assim eu ajuntei toda a terra, ou seja, como quem rouba ovos do ninho, é uma expressão idiomática utilizada aqui. E não houve quem se movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Aí a gente chega no 15, gente, e aí é feita a crítica a esse rei. E se utiliza uma alegoria, por exemplo, o machado se achar mais importante que o lenhador. E outras alegorias nós encontramos nesse verso. Vamos para o 16. E agora a gente começa a entender como que Deus agiu. Em algumas traduções a gente encontra que Deus mandou uma febre que queimava os seus corpos. A gente encontra isso no 16 da seguinte forma. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar o que entre eles são fortes ou gordos. E debaixo de sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Aí no 17, gente, no 17 começa a falar assim, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o santo como labareda, que se abrasa e consuma os espinheiros e as sarças num dia. Aqui nós podemos novamente encontrar uma interpretação messiânica, que a luz de Israel aqui é o Messias. Lembra que lá atrás era falado sobre a questão do fogo? Que a iniquidade é como o fogo e que há consequências da iniquidade, que é a escuridão, assim como a fumaça ascende para o céu. Agora, a luz de Israel, ela vem para dissipar justamente as trevas. Agora no 18, gente, também consumirá a glória das florestas, os seus campos férteis, desde a alma até seu corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Aí no 19 vai falar sobre é uma alegoria essa questão de queimar os matos e os espinheiros, é a consequência do pecado.
é o pecado consumindo como o fogo consome, como no incêndio, uma floresta. Deus iria deixar recair as consequências dos pecados também sobre o povo assírio, não só sobre o seu povo. Depois, no versículo 21, gente, vai falar sobre os remanescentes. Os resíduos se converterão. Agora a gente vê aquela parte do coração incircunciso se humilhando. Se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte, porque ainda que o meu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Haverá muitos. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos executará no meio de toda a terra. Aí no 24, vem um alento. Fala o seguinte, gente, não tenham medo. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não tem mais, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, assim como aconteceu com os egípcios, eles serão salvos, eles serão libertados. Pode ter aquela interpretação literal, obviamente, se referindo aos assírios mesmo, mas pode ser um sentido mais profético, mais escatológico, a libertação daquele que se utiliza lá no Apocalipse dos assírios como sendo um instrumento para perseguir o povo de Deus. Mas agora está se referindo ao remanescente. Quando eles se voltarem quanto remanescente, aí a mão do Senhor irá atacar os assírios. Agora a gente ainda tem o 25, que fala sobre logo se cumprirá a indignação contra os assírios, e dá exemplo que suscitará o flagelo como foram com os midianitas no 27, fala que a carga ou o jugo será retirado dos ombros. Ou seja, quando o remanescente se arrepender, essa carga, esse jugo será retirado. Daí no 28, 29 até o 33 é uma reiteração dessa mensagem. Agora vamos para o 11. Bom, gente, agora a gente chega na parte, no ápice, vamos dizer assim, da lição, principalmente para os messiânicos, que é o capítulo 11 e o capítulo 12. Eu recomendo que vocês leiam e todas as vezes que vocês verem a palavra salvação, vocês pensem em Yeshua, no nome Yeshua, porque é o verbo utilizado. O verbo utilizado vem do nome dele, do nome do Messias, o nome do Cristo. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Lembra que lá atrás utilizava muito as expressões idiomáticas ligado com o incêndio numa floresta? Utilizava as árvores aplicadas ao povo que seria consumido pelo fogo do pecado, que estava em trevas porque a consequência do pecado gerava fumaça, isso encobria o céu. Agora, esse Messias, ele vai trazer um renovo, e a palavra aqui utilizada, gente, é roter, que é ramo, galho. Lembra que se utilizava também muita expressão vara e o cetro utilizado por Deus? Ou seja, o Messias, além de ser um novo ramo para aqueles ramos que foram consumidos pelo pecado, ele também é um novo instrumento. Não será. Então, dentro dessa interpretação alegórica messiânica, o Messias também é a vara, é o bastão, é o indicador do eterno. Só que agora perfeito e acabado. A expressão em hebraico também aqui utilizada como tronco é geza, que significa tronco, haste, raça ou gênero, linhagem da família de Jessé, do tronco de Jessé. Essa expressão está atrelada a tronco, novamente ligada àquelas árvores que teriam sido queimadas pela iniquidade. Só que agora vem um tronco que ele não vem ele vem resgatar da iniquidade, é o oposto. No versículo 2, e repousará sobre ele. Aí, veja bem, gente, vai se utilizar muita expressão rua aqui. É o espírito de Yahweh, o espírito de Roquimá, espírito de sabedoria. E aqui, novamente, uma expressão idiomática poeticamente colocada justamente para se encaixar com toda aquela alegoria de floresta.
Etzá significa conselho, deliberação, sabedoria, arboredo, lenho, madeiro ou árvore. E nós, como messiânicos, acreditamos que Yoshua é o Messias, e o Yoshua, o símbolo do cumprimento da profecia de salvação, é Yoshua, uma vez morto, no madeiro. Vocês percebam também a relação poética e, obviamente, depois que ele ressuscita. A gente encontra aqui espírito de Da'at, conhecimento, sabedoria, discernimento e o temor de Yahweh. Então, este tronco, esse tronco de Jessé, ele tem o espírito do eterno, o espírito de sabedoria, o espírito do conselho, o espírito da árvore, vamos dizer assim, o espírito do conhecimento, do discernimento. E temor, Yaré significa temor, mas significa honra, ou seja, ele vem para honrar o eterno. Aí no 3 se reitera e deleitar-se-á no temor do Senhor. Aí no 4, gente, vai dizer sobre as bases. Mas julgará com justiça os pobres. A expressão justiça aqui é tzedek. E tzedek significa justiça ou salvação. E depois dalim, que significa pobre. A expressão utilizada aqui em hebraico para equidade é ben mishor. Essa expressão ben mishor, ela pode significar justiça e equidade, ou planalto ou planície. Então, o aplanar pode significar também justiça com equidade. Aí no versículo 5, e a justiça será um cinto dos seus lombos, e a verdade será cinto de seus rins. E nesse versículo a expressão utilizada para a verdade é emuná. Uma das vezes que emuná é traduzida por verdade. E no 6, gente, começam as descrições que nos levam a crer que esta profecia é uma profecia com um duplo grau de cumprimento. Por quê? Veja bem, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e nédia a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Veja que essas características são características pré-lapsárias, são características antes do pecado, são edêmicas, antes de Adão e Eva se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 7 continua com as mesmas características, dando descrições, e a vaca e a ursa pastarão juntos, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Percebam que continua. Aí no 8, idem, continua as mesmas características, brincará a criança de peito com... E aí vão seguindo. No 9, não se fará mal. Veja bem, 9, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor. São características messiânicas para uma era que a gente ainda não chegou. Então a gente percebe esse duplo cumprimento, que não tem como que isso tenha se cumprido totalmente nos tempos de Isaías, apenas se a gente quiser forçar uma barra e dizer que isso daqui tudo é alegoria. Mas é alegoria de quê? Aí vamos lá, gente. Estamos quase terminando. Aí a gente chega no 10. E acontecerá que naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé. E é posta um pendão, ou seja, uma bandeira que unirá todos os povos. E o seu lugar se repousará e será grandioso. Esta bandeira que une todos os povos, gente, é a bandeira, podemos dizer, a bandeira das 4 tribos líderes, que são símbolos de 4 aspectos do ministério de Jesus. Então, Cristo, o Messias, é que unirá o povo. A gente agora chegando aqui no 13, gente. No 13, veja bem, fala o seguinte: e desterrar-será a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão despojados. Ou seja, a inimizade entre o povo de Deus se dissipará. Aí no 14 vai falar o seguinte, gente: que atarão juntos, antes voarão sobre os ombros dos filhos, que eles
trabalharão juntos, vamos dizer assim. Aqui traz uma conotação das tribos trabalhando junto contra os Edom, Moabe e outras tribos pagãs. Ou seja, este povo de Deus trabalhando junto contra as inverdades do inimigo, contra pessoas que pregam inverdades sobre o eterno. Aí a gente chega no 15. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, ou seja, aquilo que impedia que o povo se libertasse da escravidão, do pecado. E aí no 16, a parte mais interessante é essa, gente. E haverá um caminho plano para os resíduos do povo, ou seja, quem é o caminho? Quem se dizia o caminho? Jesus é o caminho. Então, alegoricamente, secar estas águas do Egito é preparar o caminho para a libertação do pecado, para o remanescente se libertar do pecado. E qual é esse caminho? Quem se intitula como sendo esse caminho? É o próprio Cristo. E agora em Isaías 12, que é a menorzinha, gente, a gente chega e nós já estamos terminando, são apenas 6 versículos. O primeiro versículo vai falar sobre o seguinte, gente, versículo 1. E dirás naquele dia, ou seja, o dia que se dará graça ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolaste, eis que Deus é minha salvação. Aqui no versículo 2. El Yeshuti, utiliza o verbo que deu origem ao nome Yeshua, e utiliza El, que em hebraico significa Deus. Aí continua dizendo, Deus é minha salvação. Ou seja, Deus é Yeshua. Deus é minha força, Deus é meu cântico. E a frase mais interessante aqui do versículo 2 é essa aqui, gente. Porque o Senhor Jeová é minha força e meu cântico, e se tornou a minha salvação. E Yahué se tornou, lembra que Yahué significa Erie Esherê, ou seja, eu serei o que eu serei. O nome do Eterno significa que ele se tornará, ele será qualquer coisa para me salvar. E essa frase traz justamente isso. Yahué se torna a salvação. E adivinha qual é o verbo utilizado para a salvação? Le Yeshua. Então Yahué, dentro das características de sua natureza, eu serei o que eu serei, ou seja, farei de tudo para te salvar, ele se torna Yeshua. Ele se torna salvação, ele se torna homem. O messiânico pode ler isso daqui, a expressão hebraica aqui utilizada é o seguinte, Yahué ve Yehilá, o mesmo verbo aqui é o verbo Hayá, do nome Yehie, que é a raiz do verbo Yehie, aí Li Shua, ou seja, o verbo que é utilizado para o nome de Yeshua. Aí no 3, de novo utiliza, e vós com alegria tirais das águas da fonte da salvação. E Yeshua se diz o quê? Que ele é a água viva. E a expressão hebraica como fontes da salvação aqui, gente, mi ayenei ha Yeshua. E Jesus se apresenta como água da vida, como fonte de salvação. Aí no versículo, nós vamos para o versículo 4, vai falar daquele dia, no versículo 4, e daquele dia dai graças ao Senhor, invocai o meu nome, tornar manifestos os feitos entre os povos, e contar quão excelso é o meu nome. E qual é o nome? O nome é Yeshua. Aí no 5, cantai ao Senhor por causas grandiosas, saibais isto em toda a terra. E finalmente o último, exaltai e cantai de gozo, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. E o Santo de Israel, entendemos nós, que é Yeshua. E eu encerro com a última parte da língua hebraica que não está na língua portuguesa. O verso é encerrado, gente, com um P. P na pictografia é a boca. É uma boca aberta. É uma boca que fala. Então, este evangelho que Yeshua
é o Santo de Israel, que Yoshua é a fonte da salvação, que Yoshua é príncipe da paz, que Yoshua é maravilhoso, deve ser proclamado, deve ser gritado, deve ser cantado em alta voz. E a última letra é a letra P. E aqui nós encerramos. E segue na ponta da linha. E segue na ponta da linha. Bom, seguindo agora na ponta da linha de terça-feira, que tem como título O Cetro da Ira de Deus. Isaías 9, do verso 8 até o capítulo 10, 34. Alexandre. Beleza, então a gente vai ter duas questões na lição de terça-feira. A primeira delas, ela vai estar em torno do porquê que lá em Levítico 26, 14 até 39, a gente tem um juízo que acontece, que é proposto em etapas. Vamos lembrar que o Ricardo sempre fala, né? Se fizer isso, bênção, bênção, bênção. Se fizer isso, maldição, maldição, maldição. Se continuar, mais maldição. Se continuar, mais maldição. Se continuar, dispersão. Isso. Então, qual que é a ideia? Por que Deus não... Bom, se você fez errado, qual que é a consequência de fazer errado? Porrada. Então, por que Deus não traz o castigo de uma vez só? Por que o juízo ele vem em sequência? E aí eu destaco aqui três tópicos, né? Que esse juízo, ele acontece primeiro em etapas, ele não acontece de uma vez só. E ele não acontece de uma vez só por dois motivos básicos. O primeiro é misericórdia, é para dar tempo de que haja arrependimento. E o segundo é que existe uma função e que existe um propósito nesse juízo. Esse juízo aqui ele tem um sentido pedagógico também, é de que o povo tem a oportunidade de aprender, que o povo tenha a oportunidade de aprender com as consequências dos próprios erros e que o povo tenha a oportunidade de voltar atrás, de se arrepender e de voltar para Deus. Então é por isso que esse juízo ele não acontece de uma vez só. Quando a gente olha para os livros do Espírito de Profecia, em especial para os eventos finais, quando a gente olha também para as profecias apocalípticas, a gente percebe que o soltar dos quatro ventos da terra, nos eventos finais agora, ele não é feito de uma vez só. As pragas, os flagelos, eles acontecem de forma sucessiva e se amplificando, justamente para que aconteça ainda tempo de arrependimento. Ainda tem a trombeta avisando as taças. Ainda tem trombeta avisando as taças, sim. Eu não estou falando aqui das últimas pragas após o fechamento da porta da graça. Eu estou falando aqui de queda de estrelas, eu estou falando aqui de a noite em que a lua se torna em sangue, eu estou falando aqui de guerras e rumores de guerras, eu estou falando aqui de epidemias, de todos os sinais que já prefiguram o juízo final, que já prefiguram a destruição final do pecado, do pecador e desse mundo, mas que ainda nos dão um tempo para a reflexão e para o arrependimento. A segunda pergunta, a pergunta 7, o texto está centrado em Isaías 9, 8 a 10, 2. E a pergunta 7 ela vai estar circulando muito em torno do porquê que eles estão sendo castigados. Qual foi o crime cometido? Contra quem foi cometido esse crime? E a primeira resposta que a gente pode dar é: porque transgrediram a lei. Estava conversando há um tempo atrás. Não guardava o sábado. Anteontem estava conversando com o aluno de estudo bíblico. E aí ele me falou assim: o que é iniquidade? Iniquidade é transgressão da lei. Ótimo. Iniquidade é transgressão da lei. O que é a lei? É os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe. Aí eu falei, e será que iniquidade não é deixar de dar o amparo para viúvas e órfãos? Vamos ver aqui. Em Isaías 9, 19 até 10, 2, a gente tem um cenário aterrador. Ali fala que eles estavam sendo julgados e culpados por fazerem guerra e por violência. Estão sendo julgados culpados por causa da exploração. Eles exploravam um ao outro. Eles tinham criado leis injustas e opressivas. Leis contra os pobres e contra os necessitados. E aí chega nos 3 últimos tópicos. Primeiro, nega justiça ao pobre. Eles não faziam justiça ao pobre. O juiz era rápido em julgar em favor do rico. E rápido em julgar contra o pobre. Mas não faziam a justiça ao pobre.
Eles roubavam o direito do aflito. Eles roubavam as viúvas e os órfãos. O texto não vai se delongar aqui na transgressão do sábado. Não estou falando que pode transgredir o sábado, mas o texto não vai se delongar na transgressão do sábado. Inclusive, capítulos anteriores a gente viu. Fala, se chamares o sábado santo e deleitoso, se desviares o seu pé de profanares o sábado. Dos teus sábados. Fala isso, mas fala também que tem que desviar o pé de profanar o sábado, né? Claro. Então, a gente tem que entender aqui a que sábado se refere. Sim. Não, mas o que eu estou me referindo aos capítulos anteriores é o seguinte, que o capítulo falava o seguinte: estou farto dos seus sábados, suas festas, ofertas, suas luas novas. Sim. E do seu jejum e tudo mais. Por que estou farto? Porque suas mãos estão sujas de sangue. De quem é o sangue? Da viúva e do órfão. Do órfão, do pobre. Não adianta guardar sábado, então, não adianta ir para a igreja, cerimônia religiosa, nada se você não auxilia o pobre necessitado. Uma coisa não anula a outra, né? Uma coisa não anula a outra. Conjunto. Só que se você só guarda o sábado, Deus está a ponto de te vomitar. Porque o conjunto está incompleto, está quebrado. E mais do que isso, Lúcio, não é só porque o conjunto está quebrado. É porque a figueira tem folhas, mas não tem fruto. Não tem frutos. Ela engana, então ela é hipócrita. É muito problemático quando a gente se afirma numa posição de autoridade moral de acordo com a lei para julgar e se esquece que quem tem autoridade moral de acordo com a lei para julgar é Deus, e a gente só vai ter essa responsabilidade depois do milênio, depois da glorificação. Eu tenho ouvido muitas críticas a um adventismo que é chamado adventismo progressista, como se fossem saídos das maiores profundezas do inferno. E o que o adventismo progressista, o dito progressista, propõe em suma é que a gente tem que voltar para a ação social, que a gente tem que voltar para o acolhimento ao pecador, que a gente tem que voltar para oferecer o perdão, para oferecer o abraço, que a nossa função não é estar aqui para julgar. Então, quem sabe a gente precise, como adventistas, se reencontrar com o Evangelho. A gente precisa se reencontrar com o Evangelho. A gente não pode ficar só indo para a igreja e fazendo discurso sobre a culpa, sobre o pecado. E mais do que a cerimônia, fazer como os fariseus, que atam nos pobrezinhos, nos coitados, pesados fardos, que nem eles são capazes de carregar. O problema não é só o fazer cerimônia, é o fazer cerimônia e fazer um discurso cuja finalidade não é guiar a pessoa para o Cristo. E me permita, eu estava ouvindo um podcast, eu sei que é da igreja também, pessoas que tinham um trabalho, obviamente acredito eu que esse trabalho é bem feito, bem pensado, onde eles buscavam levar o evangelho para prostitutas. Não é para acusar a prostituta, não, porque existem formas de você fazer isso. Sim. Se você chega cuspindo lei moral em prostituta, em travesti, em homossexual, você está negando o evangelho para eles. É algo que deve ser pensado, é algo que deve ser bem trabalhado com teólogos, com ministério voltado para... Um ministério bem feito, ministério de suporte bem feito, não é simplesmente esfregar, olha aqui Levíticos, olha aqui Levíticos. Continua, Tiago. E com uma igreja que atinja, e uma membresia que atinge maturidade espiritual para acolher todas essas pessoas. Para acolher todas essas pessoas. Porque se pode me acolher, que eu que sou tão podre e desgraçado pecador, por que não acolher o outro que é tão pecador quanto eu, né? Lição de quarta-feira? Vamos avançar então. Em quarta-feira tem como tema raiz e renovo em uma só pessoa. Isaías 11. Então, ali em Isaías 11 vai falar de Jesus, do rebento de Jessé, né? Jesus Cristo. Vai falar de que Jesus é que vem para julgar e executar. Então a gente fala, então agora é a hora de descer o cacete, né? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus ama o pecado e odeia o pecador. Opa, Deus odeia o pecado e o pecador. Opa, Deus odeia o pecado e ama o pecador, né? Mas no final eu odeio todo mundo, porque eu quero é ver sangue. Eu quero é dançar quando um CPF é cancelado, né? Isso. Bem isso. Aí fala lá em Isaías 11, versículo 4, que Jesus vem para fazer justiça aos pobres, para trazer equidade a favor dos mansos. Sabe o que é equidade?
Equidade é julgar de forma diferente aqueles que são diferentes. Isso é equidade. Equidade é diferente de igualdade, gente. Já dizia Rui Barbosa. A igualdade, no sentido material, ela é a maior de todas as desigualdades. Como que você trata pessoas diferentes de maneira igual? Se as pessoas são diferentes, a verdadeira igualdade é tratá-las de forma desigual naquilo em que se desigualam. Isso. E de forma igual naquilo em que se igualam. Grande Rui Barbosa. Grande Rui Barbosa. Um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. E um péssimo ministro da Economia. Mas não vem ao caso. E nunca conseguiu ser eleito presidente. Meu avô admirava muito o Rui Barbosa. Ele gostava de mim. Ele falava assim, você é inteligente que nem o Rui Barbosa. Eu nem sabia quem que era Rui Barbosa. Depois eu fui ver, nossa, estava alto na estima do meu avô. Mas vamos seguir. Gente, qual que é a ideia da equidade aqui? É que Jesus vem para julgar de acordo com os critérios que Jesus vai julgar. Ele vai trazer equidade a favor dos mansos. Ele vai trazer equidade, e aí, quando eu leio manso aqui, me vem na cabeça as bem-aventuranças de volta. Jesus vem para julgar os desiguais de forma desigual. Para pegar aquela pessoa que só teve acesso àquela pequena luz e julgar ela de acordo com aquilo. Pegar aquele outro que nasceu na condição social mais desgraçada, que não teve oportunidade de instrução, e julgá-lo dentro daquilo. Para pegar aquele outro que era extremamente legalista, que foi violentado por uma educação abusiva, opressora, castradora muitas vezes, e que cresceu limitado nas suas faculdades mentais de discernimento. Foi inculcado. Isso. E pegar ele e julgá-lo com amor. Porque muitas vezes o legalista, e eu falo de conhecimento próprio, também é uma vítima que sofre porque não consegue atingir os ideais morais que são inatingíveis, que são inalcançáveis. Ele acredita que é necessário para ser salvo. Que ele precisa alcançar. Então, no final, gente, nós somos todos sofredores diante de Deus e Jesus vem para julgar e para executar justiça aos pobres, para fazer equidade a favor dos mansos. Então, a promessa de juízo, ela vem junto com uma promessa de abraço e de acolhimento. Em Isaías 11, versículos 6 a 9, tem a descrição da nova terra. A gente tem os cabritos comendo junto com os leões e todo mundo pastando. E aí, em Isaías 11 a 16, a gente vai ter a restauração do povo de Israel. Então, aqui eu entendo Israel não apenas como a descendência literal de Abraão, mas como nós, um Israel ampliado, o povo do remanescente. E o remanescente não digo igreja adventista, não. Eu digo todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e que no final dos dias vão estar em pé aguardando a volta de Cristo. Amém. E ainda na ponta da linha temos aqui o tema de quinta-feira que diz: Tu me consolas, Isaías 12, de 1 ao 6, na ponta da linha. Na ponta da linha, Deus é consolo, Deus é salvação, Deus é força. E Deus é conosco. É isso. Jesus Cristo é salvação. O próprio nome Jesus vem da ideia de que Deus é salvação. Então Jesus Cristo personifica essa figura que julga com amor. Essa figura que traz juízo e que junto com o porrete do juízo traz o acolhimento da esperança de salvação. Pergunta 13. Qual o significado da ideia contida no nome de Jesus? Yeshua é um verbo que é encontrado muito no livro de Isaías, que significa salvação. Legal. E agora, pessoal, então, essas foram na ponta da linha. Nós encerramos aqui a nossa lição com uma oração aqui do Marcos André. E às vezes ele traz aqui também uma pergunta para a discussão de sexta-feira. Como a gente não sabe se ele já gravou ou não, então fica aí a dúvida. Surpresa. Será? Então, agora é com você, Marcos. Encerra para nós. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo que foi transmitido aqui, espero que tenha sido relevante para você. E mais uma vez eu digo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, curta, comente para que o YouTube possa promover esse vídeo dentro da plataforma. O YouTube ele usa isso como parâmetro, os comentários e as curtidas como parâmetro. Então, se você vai lá e comenta, se você curte, o YouTube vai procurar dentro da plataforma outras pessoas que assistiram os mesmos vídeos que você assistiu, mas não assistiram o vídeo do canal Entre Linhas. E aí vai
indicar esse vídeo para essa pessoa também. Então é muito importante que você faça isso para ajudar no crescimento do canal, para que outras pessoas possam também ter oportunidade de assistir, né? Aqui na parte de sexta-feira, hoje só tem uma pergunta, né? E a pergunta é grande, diz assim: Isaías capítulo 11 apresenta as duas vindas de Cristo em uma única imagem. Isso explica, pelo menos em parte, porque alguns judeus não aceitaram a Cristo em sua primeira vinda, visto que esperavam que ele fizesse as coisas que somente ocorrerão na segunda vinda, né? É muito comum quando você vai conversar com um judeu e ele usa isso como argumento. Ele diz: olha, o Messias deveria fazer isso, 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 e Jesus não fez. Aí quando você fala, não, mas ele vai fazer na sua segunda vinda, aí ele pode falar: então eu sou o Messias também. Eu vou fazer todas essas coisas depois que eu morrer, aí eu volto para fazer todas essas coisas. Você pode me aceitar como Messias. Né? Ele usa desse tom irônico às vezes para responder, né? Então, quando nós vamos falar com um judeu, ou mesmo com pessoas de outra religião, né, que pensam diferente da gente, ou de outra denominação, que às vezes é cristão, mas pensa diferente da gente, a gente tem que entender essas limitações e entender o seguinte, que muitas pessoas elas vão chegar no céu ainda sem todo o conhecimento. É fato que todas as pessoas que chegarem no céu, elas vão chegar através de Jesus. Ninguém vai chegar no céu de outra forma, somente através de Jesus. Mas muitas pessoas vão chegar lá e nem conhecem Jesus ainda, né? Vão falar: que feridas são essas nas tuas mãos, né? Então é muito importante a gente entender que Jesus está trabalhando além da Bíblia, Jesus está trabalhando além da lição da escola sabatina, além do nosso testemunho. Deus está trabalhando de uma maneira que nós nem sequer entendemos. E nós, por exemplo, o exemplo dos judeus que foi usado aqui, né? Os judeus eles aguardam ardentemente a vinda do Messias, que é Jesus. Pense, eles não têm mais templo desde o ano 70. Eles não têm mais templo para adorar. Eles não têm sacerdote, eles não têm rei, eles não têm nada, não têm um reino. Agora, há pouco tempo atrás, que eles conseguiram ter o seu estado reconhecido. E mesmo assim eles continuam fiéis. Uma fé que a gente às vezes... A nossa fé desmorona por coisas tão pequenas. A fé deles continua depois de tudo. Todas as promessas que Deus fez para eles, na cabeça deles, Deus não tem cumprido e eles continuam fiéis. Então isso é uma coisa fantástica. Quando nós analisamos por esse ângulo, Deus tem um povo fiel fora da igreja, fora do cristianismo, fora do nosso mundinho, dentro do nosso quadrado. E principalmente Deus está trabalhando pela salvação do seu familiar também, dessa pessoa que você acha que não aceitou Jesus, que é rebelde contra Deus, que você ora por ela, mas que ela continua em rebeldia. Deus está trabalhando no coração dela também. Não desiste não, porque mesmo que você desistir, Deus vai continuar trabalhando. Eu gostaria de convidar você a terminar esse vídeo com uma oração de gratidão por tudo que Deus fez e tem feito por nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas múltiplas revelações que o Senhor tem nos dado através da Tua Palavra, através de vídeos, através da lição da Escola Sabatina. Enfim, Senhor, de quantas formas o Senhor tem nos falado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, mas principalmente te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Salva-nos para o Teu reino a cada dia, Senhor. Salva nossos familiares, mesmo aqueles que nós talvez tenhamos esmorecido e talvez não tenhamos nem sequer esperança de encontrá-los lá no céu, mas nós temos a fé que o Senhor ainda tem trabalhado por eles. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos salve a todos. Entra no nosso lar, entra na nossa família, entra nos nossos relacionamentos, para que possamos assim, Senhor, ser testemunhas vivas e fiéis de tudo que Deus tem feito por nós, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos no nome daquele que veio, morreu por nós e ressuscitou, e hoje reina para todo sempre. Amém. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo, e eu aguardo você no próximo vídeo na semana que vem. Espero que você tenha gostado e espero que você volte novamente na semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço a todos.
Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por todos que têm acompanhado e têm atendido ao apelo, né, de comentar, de dar like. Nessas férias aí nós estamos acompanhando ao vivo aí durante a semana os comentários de todos. E nosso muito obrigado pelo seu comentário, né, pela sua participação e pelo seu compartilhamento aí, que o canal Entre Linhas tem alcançado. Vários novos inscritos estão chegando no canal nesse mês de férias. E mais do que isso, que nos deixa muito feliz, tem gostado aí do conteúdo, mesmo esse conteúdo especial aqui, um curtinho, tem gostado, tem sentido assim uma alegria em estudar a lição. E isso nos traz a maior alegria, pois esse é o objetivo do nosso canal, né? Tentar compartilhar um pouco do que nós gostamos e aí incentivar você a estudar cada vez mais a lição da Escola Sabatina. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e até a sexta lição. Tchau, tchau.